Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje é mais um vídeo testando. Hoje a gente vai testar mais uma farinha, tá bom? Farinha de trigo, vou bater aqui uma massa de bolo junto com vocês. E aí eu vou falar pra vocês se deu certo aqui pra mim, sim ou não, quais vão ser as minhas considerações finais, tá? A farinha de trigo que a gente vai estar usando é essa daqui, ó, Nicole. É uma farinha de trigo especial tipo 2, tá? Aqui vem escrito que é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tá bom? E eu nunca usei dessa marca aqui, tá? Nunca usei. Eu achei ela uma vez na promoção no mercado e resolvi comprar para fazer um teste e acabei nunca testando e hoje resolvi gravar aqui para vocês, tá? Então a gente vai testar, vou preparar tudo aqui direitinho pra gente já fazer a massa do bolo, tá bom? Pessoal, tudo pronto aqui pra gente começar a nossa receita. Aqui na minha batedeira eu já acrescentei os ovos, são 2 ovos inteiros grandes, tá bom? Essa receita aqui, pessoal, é uma receita só. Ela serve aí pra fazer na assadeira ou tamanho 15 por 10 ou 17 por 8, tá bom? Então aqui eu já coloquei os ovos, são 2 ovos. E coloquei também meia xícara de açúcar, tá? O açúcar que eu uso é o açúcar refinado. Se você for usar o açúcar cristal, acredito que não muda em nada, tá? Dá pra fazer tranquilamente. Eu nunca fiz com açúcar cristal, mas acredito que seja a mesma coisa, tá? Então aqui no caso são meia xícara de açúcar refinado, tá? A minha xícara é de 200 ml, tá bom? Então eu coloco metade de açúcar e 2 ovos. Então esse daqui primeiro é a base, então eu vou colocar esse daqui para bater. Começa a bater em velocidade mínima até chegar na máxima e deixa batendo aí por um tempo até ele subir. Ele vai aumentar o volume, né? Vai dobrar de volume e vai ficar um creme amarelinho bem clarinho, tá? Então eu vou colocar aqui para bater e já volto com outro passo da decoração da receita aqui, tá? Da nossa massa. Pessoal, já terminei aqui de bater o ovo com açúcar e agora é hora de acrescentar a farinha de trigo, tá? Olhando aqui a farinha de trigo, pessoal, já consigo perceber que ela é um pouquinho mais escura do que as farinhas tipo 1. Eu acho que é normal, acho que toda farinha tipo 2 ela é um pouquinho mais escura, tá? Não chega a ser tão escura como outras que eu já usei, tá? Tem uma farinha de trigo que eu já usei, não lembro agora a marca, mas quando eu fui fazer a receita, ela ficou, tipo, muito escura mesmo, tá? E aí eu até descartei ela, acabei nem usando, nem nada. Então essa daqui, ela é um pouquinho mais escura do que as outras, tipo 1, que eu tenho costume de usar. Porém, eu achei ela uma farinha levezinha, tá? Ela não tem muito gruminho, ela é bem soltinha, tá? Então eu acho que isso vai ser um ponto positivo na hora de preparar aqui a massa, tá? Por mais que ela seja um pouquinho escurinha, ela é meio soltinha, sabe? Ela não tem muito gruminho nem nada. E eu falo isso, gente, principalmente porque nas minhas receitas eu não fico peneirando o ingrediente. Eu não peneiro o açúcar, eu não peneiro a farinha. Quando é receita que é massa de chocolate, eu não peneiro o chocolate. Eu coloco tudo pra bater tudo junto, tá? Então ela sendo assim mais soltinha, eu acho que não corre o risco assim de empelotar, ficar gruminhos nem nada. Então pra mim isso daqui é um ponto positivo, tá? E aqui eu tenho uma xícara inteira de farinha de trigo. Como é uma receita só, eu posso acrescentá-la aqui toda de uma vez. Se fosse uma receita maior, tivesse, por exemplo, 2 xícaras, 3 xícaras de farinha de trigo, aí eu ia colocando de metade para não ficar muito pesado na hora de bater, tá bom? E quando a gente bate muita farinha de uma vez só, aí sim corre mais risco ainda de ficar com mais gruminhos, né? Então aqui, como é uma medida só, dá pra fazer tudo direto. Então eu vou acrescentar aqui toda a farinha de trigo. Derrubei um pouquinho aqui pra fora, mas não tem problema, tá? Uma quantidade pequena. E vou acrescentar também, pessoal, a água, tá? Eu uso aqui, pessoal, água. Se você quiser substituir a água pelo leite, você pode também. Mas eu uso água e em temperatura ambiente, tá? Não é água gelada nem água quente. E é aproximadamente 50 ml de água que a gente vai estar usando aqui, tá bom?
A água, gente, eu sempre coloco meio que por olhômetro, tá? Mas é aproximadamente 50 ml só de água que a gente vai estar usando. Então eu vou colocar aqui para bater novamente e depois a gente bate o fermento. Fermento sempre por último, tá bom? Pronto, pessoal, bati aqui já a farinha. Ficou pouco tempo batendo, tá bom? E ficou lisinha, não ficou com nenhum gruminho, tá? Eu bati um pouquinho, aí parei de bater, limpei a lateral aqui do bol da batedeira e coloquei mais um pouquinho pra bater. Então foi pouquíssimo tempo, a farinha já se dissolveu, não tem mais nenhum gruminho, nenhum restinho de farinha, tá? Então agora eu vou acrescentar aqui meia tampinha de fermento, tá? É só meia tampinha mesmo, porque é uma receita pequena, tá? Se for uma receita maior, aí vai aumentando a quantidade de ingredientes. Mas aqui é só meia tampinha mesmo, já é o suficiente, tá bom? Então eu vou colocar aqui pra bater, depois a gente já coloca na assadeira pra gente colocar pra assar, tá bom? Já terminei, pessoal, de bater aqui a massa do bolo, tá? O fermento, pessoal, é pouco tempo que você deixa ele batendo também, tá bom? Senão ele já não fica bom. Então você bate só por pouco tempo, é só ele se misturar na massa mesmo. Depois que ele se misturar, você já pode parar de bater. Não precisa ficar lá batendo tantos minutos, nem nada. Inclusive, se você quiser deixar o fermento para você misturar na mão, sem ser com o batedor da batedeira, né? Você pode deixar para bater na mão também, tá? É só você acrescentar e ir misturando, pode ser com a espátula ou com o fouet, e aí você vai misturando de baixo para cima, tá bom? Também não mistura muito rápido para não ficar ativando o fermento. Então é um fermento, gente, independente se for bater na batedeira ou manualmente, é por pouco tempo que você bate ele, tá? É só o tempo dele se misturar mesmo na massa e aí pronto, tá? E aqui, pessoal, além da gente estar testando essa massa de bolo, eu vou testar com vocês aqui a dica que eu vi em um outro canal, que ao invés de usar papel manteiga, que é o que eu uso, eu não unto a assadeira, eu uso sempre o papel manteiga. A dica aqui é usar uma folha de papel toalha, tá bom? Então eu vou fazer esse teste também, ver se vai dar certo sim ou não. Não sei ainda se vai dar certo, né? Porque pode correr o risco de grudar na massa ou grudar na assadeira. Então vou ver se depois vai ser fácil, depois do bolo assado, se vai ser fácil para tirar esse papel toalha. Porque o papel manteiga eu sei que é fácil a gente tirar, remover ele do bolo, né? Mas vamos ver, vamos fazer o teste aqui com papel toalha. E aí depois do bolo assado eu vou desenformar e mostrar direitinho pra vocês, tá bom? Então eu vou acrescentar aqui a massa. Como eu disse, essa massa dá certinho pra essa assadeira. A massa, como eu disse, pessoal, ela ficou um pouquinho mais escura, tá? Mas é por conta, acho que da farinha mesmo, que ela é tipo 2, tá? Mas eu acho que vai dar certo, gente. Tô confiante aqui que vai dar tudo certo. Então, aqui, pessoal, vou colocar pra assar, tá bom? E depois de assado, aí eu mostro direitinho pra vocês como que ficou, tá bom? Pessoal, e aqui já está o bolo assado, tá bom? Vou colocar aqui a luva para eu poder mexer nele, tá bom? Toda vez que eu entro em contato direto com a massa do bolo, recheio, essas coisas, eu coloco a luva, tá? No preparo de recheio, massa, vocês viram que eu não uso a luva porque eu não entro em contato direto com o bolo. Mas aqui, ó, eu vou estar pegando no bolo tudo, aí eu coloco a luva. Na hora de prensar o bolo também eu uso luva, tá bom? Então, olha só. Como eu disse pra vocês, a gente estaria testando duas coisas, né? Tanto a farinha como o papel toalha aqui na assadeira, tá? Não grudou o papel toalha na assadeira, tá bom? Ó, ele saiu perfeitamente, não grudou nem nada, tá? E aqui, ó, o bolo, vou colocar ele aqui em cima que fica mais alto. O bolo aqui eu passei a faca aqui e deu uma quebradinha, tá? Mas daí não foi por conta da massa nem nada. Foi erro meu mesmo na hora de desenformar o bolo, tá? E aí, primeiro de tudo aqui, pessoal, a gente vai estar tirando o papel toalha aqui, tá? Ó, pessoal, o meu papel toalha, ele era de 2 folhas, tá?
duas folhas. E aí, ó, tá saindo uma folha e a outra tá ficando aqui, tá? Então, a gente precisa tirar as duas folhas, tá? Pessoal, terminei aqui de tirar, acelerei um pouquinho aí o vídeo pra não ficar muito longo e falar pra vocês, gente, que pra mim não foi bom a experiência, tá bom? Pode ser que pra você seja diferente, mas eu achei que ela gruda muito, tá? A folha aqui de guardanapo, de papel toalha, ela gruda muito no bolo, então acaba dificultando na hora de fazer essa retirada, tá bom? Então eu não gostei muito por conta disso. E outra coisa, ela se despedaça muito, ó, tá vendo? Se despedaça muito e eu não gosto quando isso acontece. Eu prefiro quando eu uso papel manteiga, porque aí a folha sai por inteiro, tá? Do bolo. Não acontece isso daqui de ficar se esfarelando nem nada. Mas em relação aqui ao bolo, o bolo, ele ainda está quente, mas ele está super fofinho, tá? A massa não ficou tão escura, tá? Depois de assada, a massa não ficou tão escura, tá? Não vi muita diferença entre essa massa e a massa com a farinha que eu já estou acostumada a usar, tá bom? Então, pra mim aqui, a farinha de trigo é boa sim, tá bom? Ela é um pouquinho diferente, por ela ser tipo 2, ela fica um pouquinho mais escura, só que ela não fica tão escura como outras farinhas tipo 2 que eu já usei, tá bom? Então, se você tiver dúvida sobre essa marca, eu vou falar pra vocês que ela é boa sim, tá? Ela não é tão ruim assim como as outras, tá? Pelo contrário, a massa ficou fofinha, como eu disse pra vocês, não ficou com muitos gruminhos. Ela se dissolveu super bem, tá? O único defeitinho dela aí é porque ela é um pouquinho escura, mas eu acho que isso é normal de farinha tipo 2, tá bom? Tirando isso, ficou perfeitamente, ó, tá bom? Ficou perfeito aqui o bolo, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo que eu vou usar esse bolo aqui pra fazer bolo à pronta entrega. E aí no próximo vídeo eu mostro ele cortado, tá bom? Porque aí eu vou fazer a prensagem do bolo, tudo direitinho. Aí eu mostro pra vocês ele cortado. Mas deu super certo a massa do bolo, tá bom? Então eu gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.